Seja muito bem-vindo a mais um Devocast da Theoclass, breves devocionais e reflexões bíblicas para o seu dia a dia. Meu nome é Rodrigo Gonçalves e serei o narrador deste Devocast. A devocional de hoje foi escrita pelo meu amigo Francesco Carlosso. A reflexão de hoje nos ensinará um pouco sobre o Deus soberano na história. E o texto base está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. O texto bíblico diz o seguinte: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A história não é como se fosse um carrossel que gira e gira sem alvo, controle ou destino. A história não está dando voltas como pensavam os gregos, e muito menos está sendo dirigida pelo acaso ou rumando para o caos. A história da humanidade e do mundo tem controle, tem um capitão que conduz a embarcação. Deus está assentado sobre um trono alto e sublime e tem as rédeas da história em suas mãos, conduzindo-a como bem entender. Jesus Cristo, depois de triunfar na cruz sobre o diabo e a morte, assentou-se à direita de Deus e tem o livro da história em suas mãos. Como nos relata o livro de Apocalipse, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Somos consolados pela verdade absoluta de que o livro da história está nas mãos do Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Deus chamará os homens para uma prestação de contas. Todos terão de comparecer ao tribunal de Deus. Naquele dia, o bem triunfará sobre o mal, a verdade sobre a mentira. Aqueles que colocaram sua confiança em Deus e tiveram suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro entrarão na festa do céu, na presença do Senhor, e desfrutarão da vida eterna com Ele. Apocalipse 5, versículo 5, nos revela uma grande verdade sobre a soberania de Deus na história. Diz o texto: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aquele que está sentado no trono tem um livro nas mãos e é digno de abri-lo. A história não está à deriva, ela tem um propósito e será levada ao seu final. Mas só há um que é digno de dar sentido a esta história. Não há ninguém a não ser o Cordeiro de Deus que é digno. Ninguém é encontrado suficientemente digno para desvendar o sentido da história. João chora no versículo 4 ao ver essa cena de pessimismo. Então escuta a mensagem de que o Cordeiro que foi morto venceu e é digno para abrir o livro. Nesse momento da visão, a igreja glorificada, os anjos e todo o universo irrompem em cânticos de exaltação, louvor, honra e glória a Jesus por ter vencido e ser digno de abrir o livro. O futuro não é o cenário da vitória do mal, mas o palco de um final glorioso de Cristo e da sua igreja. A história de cada um de nós tem um propósito, um motivo para acontecer e existir. O Cordeiro que é digno de abrir o livro é também aquele que conduz a nossa história de acordo com a sua vontade, e essa verdade deveria nos fazer descansar e confiar cada vez mais naquele que definitivamente é digno de nossa confiança. Umas perguntinhas agora para você refletir. Como você vê a mão de Deus na sua história? Nos momentos bons e ruins, você consegue perceber a soberania de Deus em sua vida? Como você pode exercitar a fé e a confiança em Deus no dia de hoje? Dedique agora um tempo de oração e comunhão com Deus. Não tenha pressa no seu tempo com Ele. A música vai seguir como de costume e eu me despeço aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo Devocast da Theoclass, se assim Deus permitir.